Deus e a verdade. É crime trancar a porta ao conhecimento da verdade. Jesus diz lá dos padres: ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus de vós, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada a quem poderia fazer. Agora, 2 anos depois, com todo aquele que deixei, e os espíritos deixaram, fizeram a mesma coisa. Pior ainda. Aí tem alguém que nunca falou comigo? Hein? Quem? Todos? Então vem aqui um por um. Um por um. É a mesma coisa. Tanto que hoje eu vi, nasci na França em 1904, no Quadrante. Escrevi a oração dos pretos velhos, né? Todas que eu escrevi, a de Cáritas não. Agora, todas as que escrevi, inclusive dos pretos velhos. Porque é um conjunto só. Uns ajudando os outros, desse lado e do outro. Tá? Mas que ele está em todo rodeado de bons trabalhadores, bons, bem bons. Aqui tem uma marca que dá um excelente método de incorporação. Isso quer dizer bem passivo. Bem passivo. É a gente ativa, de radiação ativa, positiva, e que nunca chega a ser bom método de incorporação, porque não dá passividade de vida. Agora aí não. Mas você vai se ligar muito ao Espírito médico. Tá? Escreva aí. O Bezerra de Menezes foi a última encarnação do apóstolo Lucas, que era médico e pintor de urópede. Escreva para ler o livro dos Atos dos Apóstolos com carinho. Lendo o livro dos Atos, lembra que foi o Bezerra quando era o Lucas. E quando lê a oração do Bezerra, lembra que é o mesmo Espírito Lucas, o médico, o apóstolo que não acompanhou Jesus. Viu? Mas vá se ligando muito a médico, porque vai mudar, antes que ele seja velho e desencarne, vai haver uma modificação boa. Tá. Põe a mão aí. Aí não é magnetismo curador, é ectoplasma, fluido. Elemento também chamado ódico, metérgico, é matéria quintessenciada, estratificada, etérica, do corpo exterioriza. Ele é rico nisso. Portanto, pode dar bastante cura com isso. Há outros que são mais magnéticos. E há alguns em quem há simbiose. Magnetismo e fluido. Enfim, cada um tem o que Deus deu. Pode falar. Graças a Deus, Oswaldo, eu gosto desse moço, muitas vidas de médico. O Oswaldo tem uma filha dele que pintava quadros, assim, maravilhoso. Ele tinha qualquer defeito, ele pintava coisas lindas, pintava bonito ali naquela época. Depois eu posso ver também, Oswaldo, aí ele falou vida de pastor, tem diversas vidas assim, de pastor pregando, ensinando algo. Tem uma vida dele que marca bem na China, seus valores ali, é uma coisa para vencer, para curar, é uma maravilha. Ele o mais pode falar. Aproveita o tempo, porque eu quero ir embora daqui a pouco. Graças a Deus, Beto, eu tive esse nosso irmão, ele dá muitos livros à volta dele, e os livros estão aí aproveitando o corpo físico dele, mesmo transporte para esse nosso irmão. E esse livro, é muito simples que tem aí na volta dele. Está cheio de preto velho, preto novo, porque preto, eu escrevi a oração do preto velho,
bom se você tirar velho. É que não tem também, o pessoal não pensa nos preços novos. Olha, eu escrevi todas as preces bíblicas, nessa encarnação todas escrevi, e um dia que calhe, eu vou fazer a oração dos preços novos. Pode ir, mas sugiro bem para você, filho, ligue-se muito aberto. E uma Bíblia cabeceira da cama e da vida. Diga Deus Pai, não veja. Vidas altas, sim. Em política, mando, administração. Governo. E também no clero. Vida de uma boa monta, mas sempre de um certo nível para cima. Entrou aí, na história desses filhos, uma porção de coisa bonita, mas tem duas marquinhas com alguma coisa de autoridade aplicada rigorosamente, principalmente como religiosa. Uma abadesa, mandona, assim, muito disciplinadora, rigorosa, ali na cincha, mas com muita marca de ligação a Deus, mística, assim. Escreva para ela que leia a oração a Maria, deitadinha na sua cama, e saliente bem. Pense que há 650 milhões de crianças de 0 a 13 anos nesta humanidade que passam fome, morrem de fome, com nudez, sem recurso médico, tá? É estatística da ONU, através da Unesco, o departamento competente. Nesta infeliz humanidade, havendo 1.350 milhões de famintos, nus e doentes sem recurso médico, 650 milhões são crianças. Há tanto poder em exércitos, marinha, aviação, armas, tudo. E ninguém consegue combater a nudez, a fome, a doença e o analfabetismo. Você que é mulher, ore pelas crianças. Uma vez por dia, sempre bem aí no seu quarto de dormir, põe a mão direita sobre uma Bíblia, faça a oração que quiser, mas sempre por criança, você que é mulher, viu? E também ela que na Bíblia lê o livro dos Atos com muito carinho. Olha esse xerox. Leia bem isso aí. Mas está marcado e alguma coisa você vai desenvolver. Não tenha pressa, mas vai. Eu gostaria muito, escreva aí, peço, que ela leia a oração a Maria Madalena, por aí tem luz, está aí no meio disso. Você leia bem a oração a Maria Madalena, aí deve ter, e você peça para Maria Madalena para ajudar a desenvolver de Deus. Tem uma marca boa aí, do passado. Portanto, olha, tem a oração aí para Madalena. Quem vai falar já que eu quero ir embora. Graças a Deus, mesmo. Eu pude ver muitos livros sendo colocados nas mãos dessa nossa irmã, e o Senhor assinava algo assim, livro para ela. Um caminho. E vejo assim, uma ponta, ela a cada ponta, alguma coisa que ela pede espiritualmente. Aí tem que sair de um ponto que se encontra para o outro em que se encontrará. Bastante consciência da doutrina, consciência divinista, e procurar ter um trabalho de oração, de vibração, de radiação, mas para com criança sempre.
iria assim para esse espírito. Orando pelas crianças, não precisa fazer mais. Faça praticamente o que quiser. Não precisa 1000 orações. Se apegar bem à criança, por 2 motivos do passado. Chega, tá? E aprenda a benzer criança, quem tem uma boa marca, vou dar passe em criança, por a mão e horário. Dá um papel para ela. Aprenda e faça. Tá mais alguém aí que queira falar, vai falando. Toca. Maria Madalena entrou no campo de crianças e falou espiritualmente para que ela meditasse com as crianças. E essa vida que o senhor falou no resumindo, orando para a criança e aprendendo a benzer criança com carinho, com amor, você enche a vida de coisa bonita para encontrar quando desencarnar. Porque o negócio é o que se semeia aqui para encontrar do outro lado. Teoria é teoria. É só teoria. É na prática que a gente ganha. Como você, filho, que quer de nós. Então é isso. Para ela, a oração a Maria, pensando nas crianças duas, famintas e doentes. Uma vez por dia no seu quarto, com todo o recolhimento. Põe a mão sobre uma Bíblia e ore da Bíblia. Na Bíblia tem o livro dos Atos. Das 2 pessoas que passaram aqui, veja bem. Cada espírito tem sua idade espiritual. Seu karma ou registro. E tem um programa pré-encarnacionista. Dos 3 que passaram até aqui pela minha frente, o espírito mais velho é esse. Mais hierarquizado é esse. Dos outros. Todos têm suas marcas boas, mas esse é um espírito mais velho. Aprenda a benzer criança, ore, Davi, tudo isso. Não vai nunca pensar que se você for à sessão, ou na sua casa, orando, que não vê espírito, não recebe espírito, não sei o que não faz nada. É o contrário. Às vezes faz muito mais que parece que tem medo. Esse é o grande problema. Pode falar, toca, ligeiro. Graças a Deus, eu fui ver a aula dessa nossa irmã, ela ficou lá dentro do espírito aqui, na sua presença, vi ela com ligação muito acrescentada com a Teresinha de Ávila. Ela esteve lá, fez coisas maravilhosas, lá ela esteve também e prometeu, e viu, quando saísse outra vez que ela voltasse, encontrar novamente com o Senhor. E nessa parte, eu vi que essa nossa irmã, pois levaram ela para cima e para um pouquinho mais, até mais que queira. Graças a Deus, graças a Maria Madalena, louvando esse Espírito, com muita alegria, sério, espiritualmente no que trouxe, glória e vejo muitas crianças aí que estavam estudando, a sua volta estudando, e agora vejo quem do Senhor espiritualmente, como Moisés, e ela veio na terra do Senhor, o Senhor solta a lei, e quem de nós vamos vai a consciência, esse Espírito de Jesus, Espírito tem companhia do Senhor, todo espírito tem trabalho fora do corpo, desde que se não desmoralize. A encarnação nunca tira do espírito o direito de trabalho fora do corpo quando o corpo dorme. A única inibição que o espírito encontra é quando ele se desmoraliza. Perdeu o moral, acabou. Você, filha, fora do corpo, tem uma função em departamentos de criança no mundo espiritual. Essa criançada, embora você esteja na carne, faz uma festa para você. Passa tudo bonito, aprenda a ler criança, vai em frente, vem cá, vai embora. Bom, você é o que queria de nós. Você quer nome, por quê? O nome? Né? Kraus. Esse nome é mais alemão que húngaro.
Você vive sempre. Você deve saber que os búlgaros são um povo ativo que não aceita misturar com nada, porque se acredita nesse afirma derivados diretos dos arianos hindus. Tá? São dois povos interessantes no Ocidente, os armênios e os húngaros. Eles acham, tecnicamente, que são derivados dos arianos húngaros, filhos do Jafé, do Noé. Foram três, né? Sempre canto Jafé. Então eles fazem isso com ele. Chamar um húngaro assim de qualquer outra coisa, não serve. Não quer? Bem, o que você faz de doutrina ou sabe? Com ele o problema é lidar com o médico. Aqui está uma potência total. Procure ter saúde. Sabendo de saúde e de caráter, de moral. E aí você é uma verdadeira fábrica de ectoplasma curador. Ligue-se ao Bezerra, ao Paulo Cruz, ao Alberto Seabra, principalmente na hora de dormir, lembra bem o trabalho fora do corpo. Mas a saber, toda pessoa espiritualizada, moralizada, ligada à coisa divina, destaca uma parte do duplo etérico, mesmo estando acordado, que funciona do outro lado, tá? É muito comum, normal. Quando o corpo dorme, o espírito vai de almas e bagagens. Quando está acordado, está em dia com a coisa divina, destaca uma parte do duplo etérico. Nas iniciações antigas, chamava isso a forma pensada e exteriorizada do indivíduo. Entende? Espíritos técnicos, conhecedores, do outro lado, usam os truques enganados para levar para ajudar a curar, fazer uma função de coisa. Ele tem essa condição bem sabendo. Mas você ainda tem que trabalhar um bocado na vida, hein? Doutrinariamente. Não vá pensar que está terminado. Ligue-se muito a espíritos médicos, leia oração de Bezerra, na Bíblia leia o livro do Sai, o livro Carinho, que o Bezerra escreveu quando era Lucas, né? Isso é muito importante. Desenvolveu alguma coisa de tudo? Aí não tem nada proibido. Só não tem marca de autorização do outro lado. Se por acaso, do outro lado, os que mandam, que cuidam, por exemplo, disserem que em 24 horas você poderia desenvolver, isso ocorreria. Porque não tem nada indivíduo, mas não há uma ordem do outro lado. Todo espírito, veja bem, tem uma idade espiritual, dos quatro esse espírito é o mais velho. Tem um cargo histórico registro, porque cargo em sânscrito quer dizer registro. E tem um programa pré-encarnacionista, tá? Então, se no programa não está acontecer alguma coisa, simples e corrente, não ocorre, porque não é do programa, entendeu? Mas não que haja obstáculo, aí não há. Agora, fora do corpo, você tem muita energia. E o seu duplo funciona, parte do duplo etérico funciona fora. Trabalhando, acordado, dormindo, tem um pensamento sempre ligado aos médicos. Tá? É bom isso, muito bom. Pode falar. Agora, tem mais uma coisa. Ele cheira ainda na irradiação, ele cheira de crédito, religioso, bispo. Ele tem uma boa pronúncia radiante e é um cheiro esquisito de padre. Sim, mas passivo, bom, doce, não cometeu inquisições, essas coisas. Fez o que pôde do melhor modo, sem que acaso, melhor coisa.
Toca. Graças a Deus, seus povos, além de médicos, o padre também vejo muita vida dele assim como soldado. Na época que o senhor formou em exército, ele estava ali e ele ajudou alguma coisa ali, fazer alguma coisa do povo. Naquele tempo, naqueles 44 anos e meio de andada, até as mulheres velhas tiravam soldado. Não, porque tinha que poder ir para frente e para trás. E fazer sempre alguma coisa para ajudar. Certo? Ia se passar por uma tribo qualquer. Lá vinha uma autoridade e dizia, aqui não passa. O Jeová vinha e dizia, filho Moisés, passa. Passa. E passava. Agora os homens iam lutar na vanguarda. E as mulheres eram soldados na retaguarda, tendo que fazer tudo aquilo que seria para homem. Foi fogo saindo do Egito. Israel não teve um ano de paz verdadeira pelo caminho. Era uma coisa, ou outra, ou outra, ou outra. E outra coisa, saímos com o número do Egito. Chegamos na fronteira da Palestina com mais de 10 vezes mais. Porque aquelas tribos, nômades, etc., diante daqueles prodígios e tudo aquilo, eles iam se agregando. Chegou muito mais gente do que saiu do Egito. Pode, continua, aqui, eu quero embora. Depois eu vejo o senhor Paulo, na época do senhor como João Batista, ele ali também acompanhando, quando o senhor dava as explicações, a gente sempre meio desconfiado, sabe? Ele gosta sempre assim meio escondido, mas sempre estava atrás do senhor. Depois o senhor Paulo, como Francisco também mostra aí, mas ele tem que ter um pai que ele vai pegar uma explicar. Não, sempre bom. Brincava com ele tomou parte na compraria que eu deixei no mundo. Amanhã é meu dia de hoje. Hoje é dia de Kardec, nascimento. Amanhã é o dia de Francisco de Assis também. Depois, quando o senhor foi Anchieta, ele também junto aí na. Mas aqui tinha com 17 anos para ajudar a fundar isso aí. Para voltar agora na Atlântida da Descoberta, que vocês estão na Atlântida da Descoberta, e terminar a tarefa agora. Terminar a restauração da doutrina do caminho, entregar o Evangelho eterno e fazer cumprir a profecia apocalíptica que diz: um semelhante ao Filho do Homem vos conduzirá com vara de ferro. Sabe quem é? Nem discutia. Você acha que eu vim restaurar tudo e entregar o Evangelho eterno prometido no Apocalipse para ser tomado? Vai. Ligue-se muito ao Espírito Médico, que você vai ser da carne um dia muito feliz. Tem mais alguém que nunca falou comigo? O sangue do outro, uma carteira do outro e uma porção de bicho feroz do outro. Como é que ele se livrou? Não, já contou, porque se não fosse sonho, tendo tanta coisa ali, nossa hora, ele ia ter que fazer que nem o Joaquim, você sabe, né? O Joaquim foi passar na Mato Grosso, ele tem uma volta em torno do Capão, que é uma mata pequena redonda, característica das Américas do Sul, América do Sul, de preferência, e da África. Aí o Joaquim deu uma voltinha assim, de um capão, um mato redondinho. Aí ele veio de cara com um unção assim. Assim que o unção grande de Joaquim começou a se lavar assim. O Joaquim cantou parabéns a você, Raul. Agora, o Betinho era brasileiro. Quando ele encontrou com a onça, que a onça começou a se dar bem, ele disse: aconteça o que acontecesse, diz que não me corte.
virou para trás e começou a correr em torno do bosque. Correu tanto, mas tanto, que deu uma trombada na bunda da onça e matou. Homens, liguem-se aos espíritos médicos. Vocês estão nas vésperas de um dilúvio de fogo, uma guerra atômica. Primeiro, todos os dias desencarnam uma média de 190 mil no planeta. O maior número sai mal. Aí vem aquilo que vai reduzir tudo a um terço ou um quarto. O mundo espiritual prepara hospitais dos planos próximos ao planeta. Homens vão se ligando a médicos, hospitais, uma coisa e outra, porque tudo isso vai ser tremendamente necessário e não vai muito longe, não. Não vai muito longe, não. Então ele que passa na Bíblia, nem no livro dos Atos, tá? Em meio à oração de reserva, foi ele que escreveu. Você não ganhou nada em Bíblia? Você tem uma Bíblia? Então você viu na de quê? Hein? Não, bom, ainda bem que o amigo tem Bíblia. O amigo tem justiça, né? É? Qual é a sua profissão? Móveis. Marceneiro. E contra não tem nada. Contra não tem nada. A favor tem. Aí marca bem desenvolvimento mediúnico de alguma coisa. Saliente para ele aí do outro lado. Procure sem falta uma boa sessão, que você gosta, que você quiser, vá frequentar direitinho. Aí vai dar desenvolvimento de alguma coisa. A marca é passiva. A marca é bem passiva. Pode dar a corporação muito bem. Marca bem passiva. Eu queria que me esqueci de te falar. Não é isso. Eu esqueci de te falar. Você tem uma ousadia na igreja, viu? De administração, de aplicação, um treco assim. Está bem marcadinho aí. Graças a Deus, né? Eu muito bem esse nosso irmão, com a vida dele, jogaram ele no fogo, ele morreu com satisfação, ele todo na verdade. Tem a marca aí no Espírito. Eu não sei como nessa encarnação ele nasceu ao mesmo tempo. Porque quando a gente está começando, que nem eu, com o possível de queimar uma fogueira. Comecei eu, protestantismo na reforma, na Lutero. O Lutero veio 100 e poucos anos depois, e o ideal da reforma já estava com. O que eu digo a você, que é apegue-se à doutrina com carinho, simplicidade. Participe de reuniões e olhe para os outros. Diz-se muitas vezes, né? Na hora de deitar, lembre bem isso. Que o que a gente mentaliza com fervor e com ardor e com amor, acaba fazendo mesmo. É infiocracia. Ele vai em frente. Mas precisa ler alguma coisa, tenha uma Bíblia cabeceira da cama e da vida. Onde você mora? Bom, não sei onde você quererá procurar. Você conhece Sertão lá, por aí? Qual é? O mundo está nesse papel. O extrato, o espírito, a chave total está aí, com um recado divino prometido no Apocalipse. Menos de um falso quadrado de papel, mas chama-se de ordem divina, Evangelho eterno. Leia e medite, porque é a verdade total. É o recado final. Qual é o seu grau de escolaridade? O que é que você estudou? Quando? Se envolver em faculdade e trabalhar, não precisa título de doutor, né? Caso é esse. Não tem nada contra, tudo a favor, e sorte que senta aí um pouco. Senta aí que eu quero ir embora. Mas eu já falei com todo mundo.
na sua casa, na sua família. Pense bem, peça bênção para a casa, a família, tudo. Havendo doente no ambiente, pense bem. Não vai dar. O avô está lá. Ele quer que eu faça isso. Pensemos na humanidade. Ninguém vai consertar o mundo com reza. Só existe uma oração que conserta. É viver os 10 mandamentos. Supremo documento. E isso conserta mesmo. Mas vamos orar, vibrar bem, desejar bem a essa humanidade tão cheia de falhas, crimes e imoralidades. Já devia estar bem melhor, mas infelizmente não está. Aos espíritos sofredores, um pensamento de ajuda, de bem, de simpatia. Também ninguém vai fazer o que quer. É o que a justiça divina ordenar. As legiões mensageiras, desejemos forças, poderes e oportunidades da parte do princípio, Deus, o Pai divino. Pode sentar. Pode ser levantou. Em Jesus cada um fez. No indivíduo Jesus. E nas tarefas que desempenhou no mundo. Os indivíduos são uma coisa. As tarefas a desempenhar são outras coisas. Uma coisa é o estafeta. Outra coisa é o recado a ser entregue. Esse é o grande problema. E agora o princípio, a causa originária, a qual chamam Deus Pai Divino, na maçonaria Suprema Arquiteto, deem o nome que quiserem, se não derem nome é a mesma coisa, porque é o que é possível, não depende de vocês, de nomenclaturas humanas. Cada um agradeça ao princípio no tempo da consciência. É o primeiro estado, onipresente, onisciente e onipotente. Não é um indivíduo, um ser antropomórfico, exterior, que está lá no céu. Escravo de geografia, geometria e por aí afora. Nada disso. Onipresente, onisciente e onipotente. Por quê? Tudo que é derivação dele é e funciona e atinge o objetivo no âmbito do seu divino determinismo. Eis aí o que é onisciente, onipresente e onipotente. Agradeça a cada um a Deus em solidóquio, lá no fundo de sua alma. Agradeça alguma coisa. Cada um agradeça a Deus o que quer. E os videntes falem já, toca. Graças a Deus, eu vejo aqui à frente, em torno do Senhor, muitos espíritos brilhantes. Mas ao mesmo tempo, como que modificando tudo, eu vejo uma vara de ferro e estão muito abertos. Graças a Deus, pelo ambiente. Isso também é maravilhoso. Vejo o Senhor aí hoje na missa no lugar do Cristo. Fica perto pela Santa Maria, com muitas moças espirituais. Ela vai chegando perto do Senhor, a graça chama de filho. E deixa o Senhor coberto de flores. É tudo perfumado, maravilhoso. Vejo uma biblioteca dourada, vejo livros, muitos livros. Vejo muitos espíritos de Jesus ao seu lado, muito evangelista. Dizer, muitos espíritos de aqui que eu não conheço. E agora vejo o Senhor de Jesus me dou encontro de Jeová, tá? Os braços abertos, e a que o Senhor infusa nele. Graças a Deus. Toca, adiante. Graças a Deus, né? Eu pude ver que vem o Senhor, invoca o seu império aqui presente e fala ao povo que aí estão espiritualmente, dizendo que antes que os videntes, o Senhor já viu primeiro. E antes que todos fossem, o Senhor já era, que foi dando uma cobertura para os videntes, que é o que disse mais além dessas conversas, dessas palavras.
palavras vindas pelos espíritos que rodeiam aos trabalhos, e o Senhor, em uma luz maravilhosa, me mostrou a experiência que ele conta para uma Adiante. Graças a Deus. Graças a Deus, Oswaldo, eu posso ver o Senhor como Francisco de Assis. Hoje é Kardec, amanhã é Francisco de Assis. E muitas crianças entram e vão entregando flores ao Senhor. Oswaldo, depois o Senhor vai se modificando e o Senhor sobe a uma altura e Jesus vem de encontro. E ali vai passando cena. Depois o Oswaldo vê o Senhor assim como um Kardec, no alto também. Para aí, toca que eu quero ir embora. Estou cansado. Aí vem 3 pessoas, não vou atender, mas vou dar alguma coisa do equipe, qualquer coisa. Toca aí o sargento. Sr. Prefeitor, eu vejo o senhor comandando várias frentes de trabalho, principalmente nesse trabalho específico. E o senhor se dirige a tudo e a todos esses campos e fornece um bom ânimo para esses trabalhadores, esses samaritanos. E esse campo de trabalho atende muito aos municípios, aos que sofrem, e aquilo é maravilhoso, se desenrola de uma maneira rápida e precisa. Depois, Sr. Polidoro, vejo que os espíritos sublimes vêm ao encontro do Senhor e fortalecem mais ainda, e o Senhor não sobe com eles, as alturas, e assim ele absolvido o teu universo. Graças a Deus. Eu posso ver que essas flores daí são dificuldades e as mulheres que vão vendo assim, dentro, assim, brincando para o alto, atendendo o Senhor. Adiante. E se alguém aí, algum vidente, não precisa ser só vidente, precisa poder ver orelha, nariz, canário, sacanear. Tem pessoas que me falam comigo, que mas ela está marcada bonita, ela só não faz coisa bonita se não quiser. Puxa. Eu estou vendo falar das duas? E pera, ela ia falar agora. Pessoal, graças a Deus, eu pude ver a moça, uma delas aqui, que é Abilar. dos velhos, Abilar. fui até a casa dela, fizeram uma limpeza. Ela, pessoal, para mim é negativa, assim, conheci ela e meus pais eram primeiro. Aí depois, sim, ela já se transformou, ela ficou uma mulher mais alegre, bonita. E agora eu vejo que ela recebe um monte de flores, assim, flores marinhas. Isso fica aí, olha aqui. Você tem que ser informada de umas coisinhas para fazer no mundo espiritual. Só. Agora fala da outra do lado de cá. Graças a Deus, né? Eu pude ver que se apresentou nós, como Jesus, o rodeio de nós, e entrou essa nossa irmã no templo, e Jesus perguntou a elas se elas queriam água, e elas disseram que sim. E o Senhor pediu água e água. É um ciclo. É claro que quem vem aqui querendo alguma coisa está pedindo água. É um ciclo. Pedir água é um ciclo. Mas venha aqui sexta-feira. E tem um recado bonito para vocês. Mas aí tem orações, estudo boletim, direitinho, tudo. E a gente, e aqueles que ficam reduzidos na casa. Nenhum de vocês é obrigado a aceitar isso. Mas é assim. Agora, de vez em quando, tem que encarnar um lobo maior, entendeu? Que é para forçar a evolução. Senão, o pessoal que é normal e comum morre. Agora, os lobos maiores ficam com a crescer. Fazer esse. E você? Violência? Isso. É ruim quando é violência. Quando é violência, pode ser dar, acordo, fizer. Aí tem alguém que nunca falou comigo. Então vem aqui. Já falou? Isso, vem cá. O que é que você quer? O que é que aconteceu? Só vem. Bom, se é só vir, escreva aí.
coisa por aí para gripe. Escreva. Catedral é bom. Não, porque você está com cara de depauperamento físico, especialmente físico. Muito bem. Então precisa tomar o remédio contra a gripe e ajudar o corpo. Porque só o antigripal não adianta nada. Porque o corpo fraco depois, dentro de pouco dia, volta. Então escreva, catedral, segue bula. Agora embaixo escreva. Tome os 3 ou 4 vidros de iopostal seguindo bula. Recupere o vigor físico. O jeito que ele está em medicina chama-se mal de carência. Pobre em sais minerais, proteínas e vitaminas. É mal de carência. Por exemplo, fulano tem gripe, suponha. O medicamento qualquer agora é penicilina, antibiótico e vitamina. Mas o antibiótico, todo ele alérgico ao organismo. Mata as células vivas. Então, quando pensa que o antibiótico vai fazer bem, vai fazer mal. Se der o antibiótico e não der um fortificante, um tônico para o corpo. Veja, agora embaixo separa isso tudo. Embaixo escreva, se quiser, injeção de colistina, porém com cálcio vitaminado. Aceita a injeção de colistina com cálcio vitaminado. Já mistura tudo, vai direto aí no sangue. É um negócio assim. Olha aí, está vendo? Onde vocês pensam comer preto? 4 horas, 5 horas e pouco de sessão, chega. Você chegou em casa hoje? Então, o que aconteceu? Se a daí vier, também. Se a daí vier, é ela para quem quiser, porque ela ia querer testar amanhã. Mas já ia dormir lá, que era de noite, durante o sono, escalonando as pilhadas. Vocês veem, eles foram outro dia 2 vezes, viu? Foram outro dia 2 vezes e pegaram para cima de 10 quilos. Ontem arranjaram uma folga lá, uma gente lá no João, chegaram a outro lugar. Em 3, me parece, 2 ou 3 não pegaram, acho que 2 quilos deles. Era rezar na hora da morte que depois do lado. Por aí. Vamos à praia, isso, aquilo, e perde em sal, enfraquece e toma bebida gelada doce. É para repor o sal, não açúcar. Então o governo devia ter uma atitude higiênica, no sentido dietético, de dizer nas praias, líquidos, salgados, laranja, limão, tudo com sal. Porque o enfraquecimento deriva da perda de sal. Esse é que é o grande negócio. Mas não, o fulano é malicioso, bebe na praia, refresco, fulano toma água doce, bebe sal, fica com vontade, ansioso para mais água, e ele vai vendendo aquilo que está vendendo. É o cloreto de sódio que é importante. E você tome sempre algum fortificante, alguma coisa, porque o calor esbudega a gente por aquilo que faz gastar. Você ia pedir para quem do sonho? O meu sogro, pessoal, de repente ficou muito doente, para candidato, já fala de tudo, né? E agora, graças a Deus, já chegou com uma dele, parece que tem não, põe a mão aí. Eu quero te dizer uma coisa antes de qualquer outra coisa. Só Deus pode curá-lo esta vez. Ninguém mais. E é para entender que a gente encarna e desencarna, desencarna e encarna, nem nasce nem morre. Se chegou a hora de ele ir, foi. Mas eu não vou enganar ninguém.
Ele tem um negócio dele de modo que só Deus é que pode fazer. Agora fica isso. Suponham vocês que adiantaria se ele ficasse por aí aleijado anos aqui. Em termos de alternativa, o que seria melhor? Este é o problema. Orem num sentido, seja o que Deus quiser. Porque a visão que ele tem é muito difícil. Para por acaso ficar por aí, precisando de pôr comidinha na boca, não sei o quê, uma cadeira. Seja feita a vontade de Deus, orem assim. Quantos anos ele já tem? Os filhos não vêm aqui. Hoje, por exemplo, o cunhado do Júlio acharam em casa um derrame. Foi para o hospital, disse que estava melhor onde ele estava. Estava em completa e conserto. Está pelo mundo mais uma vez, cumprindo tarefa messiânica bíblica. O recado está entregue. Com 50 anos de trabalho, de escrita e de tudo. Fazer consulta para curar o nariz de um, a bunda do outro, o joelho do outro, isso não está escrito na Bíblia que eu vinha fazer. A tarefa doutrinária escrita está no mundo, acabei com o trabalho. Eis aí o fato. Pensa cada um na sua casa, na família, peça bênção, saúde, ajuda, tudo isso. A humanidade, ninguém conserta o mundo com reza. A única oração que conserta tudo é viver os 10 mandamentos. Comportamento de acordo com a vontade de Deus. Mas vamos pensar na humanidade, vamos desejar bem. Aos espíritos sofredores, ninguém conserta aquilo que a justiça divina não permita. Vamos desejar bem. As legiões mensageiras, forças, poderes, oportunidades, da parte do princípio, Deus, Pai Divino. Em Jesus, pense no indivíduo em si e nas tarefas que desempenhou no planeta, não. Antes que houvesse este, ele já era e eu também. Que nunca pertencemos à demografia terrestre, com tarefas em outros lugares também. E onde ele está hoje, governando em escala maior, que todo mundo trabalha para ficar mais uno, crescer, ir se integrando mais no princípio, reintegrando. E as tarefas a serem desempenhadas é de acordo com o nível hierárquico do espírito. Não há em Deus favor e nem desaforo. Ninguém desempenha tarefa nenhuma para o que não esteja qualificado. Acabou. Uma coisa corresponde à outra. Pense em Jesus, o indivíduo, e as tarefas que tem desempenhado. Vocês praticamente não sabem nada. Vocês veem que foi o verbo construtor planetário que nasceu com Jesus. Tem outro nome dele na Bíblia. Melquisedeque. O grande rei iniciado, que depois de Melquisedeque, profetas e o apóstolo Paulo escreveu que era muita honra e muita glória ser discípulo, sacerdote de Melquisedeque. Veja. Mas
Em outros lugares por esse mundo nós temos umas coisas mais a fazer. E agora o princípio. Onipresente, onisciente, onipotente. Entendam bem. Os calhordas dizem assim. Mas tem tanto erro, tanto crime. Os malvados aproveitam mais. E Deus não enxerga? Burros. É que espírito em processo evolutivo de desabrochamento do Deus interno, ele tem que ter oportunidade. Está numa sociedade composta de todos os níveis. Aprende uns e ensina uns como os outros. E vai indo. A lei de Deus está aí. Errou, vai ter que pagar. Mas ele tem o direito de errar, porque vai ter a obrigação de pagar. Então, veja bem. Onipresente, onisciente, onipotente, porque tudo que é chamado criado, e verdadeiramente é manifestado, não criado. Tudo funciona, desabrocha valores e atinge finalidade no âmbito do sagrado determinismo. É por isso que é onisciente, onipresente, onipotente. Agora, tudo isso se prova no espaço e no tempo. Os que julgam Deus, se Deus existisse, então, ficando malvado, é que Deus castiga. Fulano já queria comer o coitado malvado, frito, cru, que nem o bocaço. Fazem igualzinho o torcedor de time de futebol. O juiz apitou do lado dele. Santa Mãe teve você. O juiz torce a minha conta. Ai da tua mãe. É assim que julga. Uma tremenda falta de conhecimento de causa acaba virando em juízo escandaloso. Este é o negócio. Olha lá. Vocês, melhores e piores do planeta, estão no fim da primeira metade evolutiva. Vão adentrar, depois do dilúvio de fogo, a guerra atômica, passando o segundo milênio, vão adentrar a segunda metade evolutiva. Aquele período apocalíptico chamado Novo Céu e uma Nova Terra. Vai haver separação de cabritos e ovelhas. Vai haver uma relativa seleção. Mas teremos de viver a segunda metade inteirinha até realizar-lhes a reintegração total no princípio. A volta ao caminho de Deus. Eu digo isso e muita gente começa a pintar, fazer assim, xiii, quanto fala. O outro, xiii, quanto fala. É um tal de xixi que não acaba mais. Não fiquem contando o tempo. Procedam bem. Porque antes da reentrância total, até vir a ser divinos da divindade, há muita glória espiritual para quem vai merecer. Este é o negócio. E nunca me constou de viver na carne ou fora da carne fosse praga de Deus. Este é o negócio. Vocês vão adentrar, e eu vim avisar e entregar o último recado divino, a segunda metade evolutiva. Aqui tem um xerox na mesa, são dois. Tem um recadinho bom aí. Procurem ler. Procurem ler. Agora, agradecimento ao Pai Divino. Agradeça a cada um a Deus aquilo que ache de agradecer, no tempo da sua consciência. Nunca falou comigo? Então vamos agradecendo a Deus e você vem aqui. Por que não chegaram antes? Pegamos um trânsito ficando no reino lá de Puxeveira. Estávamos terminando tudo agradecendo a Deus. Portanto, de Dona Maria para lá, fale resumindo de dentro que eu quero ir embora, estou cansado. Resumindo, toca. Graças a Deus, que eu vivemos no monitor de todas as vezes do povo carnante.
Eu já terminei a tarefa messiânica profetizada na boca de Jesus. Quando Elias vier de novo, restaurará todas as coisas. No Apocalipse, tem 5 capítulos a respeito do meu trabalho. Está tudo terminado. Se eu subisse da carne neste momento, não ficaria olhando para trás achando que tinha deixado uma vírgula por fazer. Eu rendo graças a Deus por isso. Que no século passado, como Kardec deixei tudo incompleto, falho nisso. Há 69 anos e meio atrás, tinha toda a tarefa da encarnação por cumprir. 69 anos e meio depois, rendo graças a Deus, está tudo feito. Está encerrado o expediente, graças a Deus, e até segunda-feira, se Deus quiser.